Bom, pessoal, vamos lá? Vamos começar aqui mais uma aula, né? Dando continuidade aí à geometria analítica. Hoje nós vamos falar sobre inclinação e equações da reta. Então, vamos trabalhar com a inclinação da reta e falar sobre as equações da reta. Uma aula bem tranquila, bem simples. Espero que todo mundo tenha facilidade nesse assunto. Vamos lá? Sétima aula online. Então, a primeira assunto que nós vamos falar é sobre a inclinação da reta. Então, nós temos vários tipos de inclinação da reta. Vamos entender um pouco. Nós temos aqui uma reta, essa reta que está em vermelho. A inclinação da reta é o ângulo formado entre o eixo das abscissas, ou seja, o eixo x, certo? E a reta desenhada no plano cartesiano. Então, esse ângulo de inclinação aqui, né, é o que nós vamos tomar como referência. Então, existe vários ângulos de inclinação. O primeiro ângulo de inclinação é o ângulo que está variando grau, certo? E 90 graus, ok? O próximo é esse outro ângulo de inclinação aqui, ó. Esse outro ângulo de inclinação sempre olhando de que forma? No sentido anti-horário. Então, imagina aqui, ó, o ângulo formado entre o eixo x e a reta no sentido anti-horário. Então, a gente tem agora um ângulo entre 90 graus e 180 graus. Vamos supor que esse ângulo aqui seja de 150 graus. Não sei, mas existe essa possibilidade. A outra possibilidade é o ângulo ser exatamente de 90 graus. Ou seja, um ângulo exatamente de 90 graus é aquele ângulo que ele é paralelo ao eixo y. Então, se o ângulo for de 90 graus, essas retas elas estão paralelas. E temos também o ângulo de 0 grau. O ângulo de 0 grau é quando essa reta ela está paralela ao eixo x. Então, se ela está paralela ao eixo y, o ângulo em questão é de 90 graus. E se está paralela ao eixo y, o ângulo em questão é de 0 grau. É como se a reta estivesse sobre o eixo x, ou seja, é como se ela não tivesse ângulo entre esses dois segmentos de reta, ok? Então, só existem essas quatro possibilidades de inclinação dessa reta. Bom, e essa inclinação tem um nome. Essa inclinação é chamada de coeficiente angular da reta. E aqui na matemática é representado pela letra M, em minúsculo, tá? Professor, mas o que é um coeficiente angular? É o valor numérico do ângulo, porque o ângulo ele é medido em graus, né? Mas também ele pode ser convertido em um número natural. E esse número natural é chamado de coeficiente angular. Vamos ver? Olha só. Como é que eu transformo o ângulo, né, da inclinação em um número natural? Basta eu calcular o quê? A tangente desse ângulo, certo? Então, por exemplo, eu tenho uma reta aqui, ó, vamos chamar essa reta aqui de reta T, né, uma reta T qualquer. Aí a gente tem um ângulo alfa, o ângulo é sempre do eixo x com a reta, então o ângulo alfa. Mas se eu levantar esse eixo x até esse x', o ângulo continua igual, continua sendo alfa, tá? Então eu tenho uma reta passando por AB e o ângulo alfa que ele foi trasladado até aqui em cima, tá? Bom, o que a gente tem aqui, ó? As coordenadas de A eu vou chamar de x1, a de B de x2, são as abscissas, as ordenadas y1 e y2. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que a distância desse ângulo A, desse ponto A até esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto P, por exemplo. Essa distância é só eu pegar uma menos a outra. Então, eu estou pegando x2 menos x1. Por exemplo, aqui é 0. Vamos supor que aqui fosse 2 e aqui fosse 5. Qual é a distância de 2 até 5? Não é 3? Então, é só pegar o 5 menos o 2, né? 5 menos o 2. Isso aqui vai dar o quê? 3. Então, é isso que eu fiz. Ó. Eu peguei um menos o outro. E qual é essa distância agora de P até B? Mesma coisa, ó. Eu vou pegar as coordenadas aqui, ó, e vou subtrair uma da outra. Então, se eu fizer isso, ó, vai ficar y2 menos y1, ok? Bom, o que acontece? Aqui, ó, formou um triângulo, vou chamar aqui de ponto P, né? O triângulo ABP. E esse triângulo, ele é retângulo, bem aqui, ó. Lembra? Então, ele aqui é um triângulo retângulo. Então, olha só. Para me calcular a tangente, eu vou fazer o seguinte. A tangente, que eu posso representar por TAN ou por TG, do ângulo alfa, ele é o quê? Ele é cateto
Vamos lembrar? Ó, cateto oposto. Vou chamar aqui de OPT. Dividido por cateto ADS, ou seja, adjacente. Então, eu tenho um cateto oposto ao ângulo. Quem é o oposto ao ângulo? É y2 menos y1. Aqui, ó. Eu vou dividir o cateto oposto pelo cateto adjacente. O que é o cateto adjacente ao ângulo alfa? É o cateto que está do lado. Tá? Vamos lembrar disso rapidinho? Ó. O que é cateto, professor? Cateto é os dois lados de um triângulo retângulo, que forma um ângulo de 90 graus. E aqui, ó, a distância de A até B seria, no caso, a nossa hipotenusa, certo? E como é que calcula, então, a tangente? Tangente é cateto oposto. Então, vamos lá, ó, tangente de alfa é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Divide. Então, cateto oposto é y2 menos y1 e o cateto adjacente é x2 menos x1. Pronto. O que isso quer dizer? Que se eu quiser calcular agora o valor numérico do ângulo alfa, é só pegar e dividir isso aqui, certo? Como eu estou chamando aqui o valor numérico, que é o coeficiente angular de m, estou chamando m de tangente de alfa. E aqui eu estou chamando de tangente de alfa, eu estou chamando dessa fração aqui, ó. Então, o que eu posso fazer? Eu posso substituir a tangente por m. Então, ou seja, o valor numérico, né, de uma reta, né, de uma inclinação da reta, é só jogar nessa formulazinha aqui, certo? Vamos ver? Vamos ver aqui um exemplo, certo? Dados dois pontos A e B, tá aqui, né? Calcule a inclinação da reta que passa por esses dois pontos. Então, o que a gente vai fazer? Vamos substituir na fórmula. Só que eu coloquei uma observação. A ordem de substituição dos valores x e y importa. O que quer dizer isso, professor? Que eu não posso fazer de qualquer jeito. Olha só, vou fazer duas maneiras aqui para você ver. Olha só. Quem é o y2 e o y1? São as coordenadas do y. Então, olha só. Quem é o y aqui no A e B? É menos 1 e 2. Quem eu peguei primeiro? O menos 1 não é do A? Então, eu estou pegando aqui primeiro o A e depois eu estou pegando o B. Ou seja, eu estou pegando a coordenada que é menos 1, menos, que é o da fórmula, o B, que é 2. Então, ficou menos 1, menos 2. Então, olha, observe que eu peguei primeiro do A e depois do B, certo? Significa que na hora que eu for preencher aqui embaixo, ó, eu vou subtrair o x. Eu tenho que pegar na mesma ordem. Quem eu peguei primeiro não foi o A, então tem que ser A menos o B. Tem que ser na mesma ordem, tá? Então, quem é o x do A? O x do A não é 2, ó. Ok, tá aqui o 2. E do B é 3, ó. Tá aqui o 3. Por que tá menos? Porque o menos vem da fórmula, certo? Bom, feito isso, a gente vai fazer a continha. Então, lá em cima vai dar menos 3, embaixo dá menos 1. Menos 3 dividido por menos 1 vai dar 3 positivo. Então, lembre-se, eu peguei aqui o A e depois o B. Depois aqui eu peguei o B. Aí você vai perguntar assim, professor, mas se eu quiser fazer o contrário? Se eu quiser fazer o B depois o A, pode? Pode. Só que você tem que fazer para os dois, tá? Então aqui eu peguei o A, depois o B, certo? Se eu quiser fazer o contrário, eu posso pegar aqui primeiro o B e depois o A. Posso fazer o contrário? Posso, olha só. Quem é os Ys? Primeiro do B. O B, o Y do B é esse aqui, que é 2, e menos 1. Aí por que ficou mais? Porque fica assim, ó, 2 menos 1. Porque menos com esse menos fica mais. Por quê? Tem um menos na fórmula, tá? Então ficou 2 mais 1. Ok. Se eu peguei o B e depois o A, aqui embaixo eu também tenho que pegar o quê? O B e depois o A. Então, quem é o B aqui? O x do B é 3. E quem é o x do A? É 2. Então, fica 3 menos 2. Fazendo continha, ó, a gente chega a essa conclusão aí. Deixa eu apagar aqui para ficar fácil visualizar. Cheguei à conclusão que vale 3 sobre 1, que vale 3. O que você não pode fazer é o seguinte, ó, na hora de calcular o M, você não pode pegar, por exemplo, aqui em cima, eu vou pegar B, depois o A, né? E lá embaixo eu vou pegar o A, depois o B.
Você não pode fazer essa troca. Porque olha só, quando eu pego o B e depois o A, aqui vai dar 2 mais 1. E quando eu pego o A depois o B, aqui vai ficar ó, 2 menos 3. Olha a continha como é que ficou. Ó. Aí aqui em cima vai dar 3 e aqui embaixo vai dar menos 1. E 3 dividido por menos 1 vai dar menos 3. Olha a resposta que eu encontrei. E ela está o quê? Errada. A resposta certa é 3 positivo. Então tome muito cuidado. A ordem importa. Se você pegar... E como é que é a formulazinha, professor? Você vai subtrair os valores de y e subtrair os valores de x. Lá na distância entre pontos, não tinha essa história de ordem. Por quê? Porque lá os valores eram elevados ao quadrado. Então, qualquer coisa que desse aqui dentro, ó, como ela é elevada ao quadrado, sempre ia dar positivo. Só que nessa fórmula aqui, não é elevado ao quadrado, tá? Se não é elevado ao quadrado, a ordem importa. Então, do jeito que você pegar e subtrair em cima os y, você tem que subtrair na mesma ordem os valores de x. Outra coisa, quando a gente trabalha com ângulo, né, em vez de achar o m desse jeito, a gente pode encontrar o m apenas calculando a tangente. Então, se ele te der um ângulo, por exemplo, o ângulo de 30, 45, olha lá, 60, ângulo de 0, 90, 180, 270, 360. A gente tem esses ângulos, ó. A tangente de 30, a gente já aprendeu que é raiz de 3 sobre 3. Então, isso aqui é os valores de m, ó. Esse é m, esse é o valor do m. Todos esses aqui são os valores de m. Só que eu só vou encontrar o valor de m dessa forma se o exercício me der o ângulo. Se ele me der o ângulo, eu olho na tabelinha aqui, ó, e pronto, não tem que fazer conta nenhuma. Mas se ele não me der o ângulo, ele é obrigado a me dar o quê, então? A me dar 2 pontos, igual ele fez aqui, ó. Ele me deu o ponto A e o ponto B. Aí eu calculo dessa fórmula aqui, certo? E o que é esse símbolo aqui, professor? Isso aqui significa que não existe, ou seja, não existe tangente de 90 graus, não existe, e também não existe a tangente de 270 graus. Esses dois ângulos não existem. Então, se caso cair exercício com esses dois ângulos, você pode colocar lá que não tem como resolver. Vamos lá, vamos continuar. E a equação da reta? A equação da reta é bem simplesinha. Você vai pegar... as equações, elas se dividem em várias, mas o jeito de fazer é um só. A gente vai pegar lá a formulazinha que a gente acabou de fazer e multiplicar cruzado. Ó, m é o coeficiente angular. Então, para me achar a equação da reta, eu estou subtraindo aqui em cima os valores de y e aqui eu estou subtraindo os valores de x. Quando eu multiplico cruzado, ó, o que vai acontecer? Ó? Os de cima eu estou multiplicando aqui embaixo, quando não tem é 1, né? Então, esse parênteses vai dar ele mesmo. E o m estou multiplicando pelos valores de x. Tá aqui. Bom, como é que é chamado essa equaçãozinha aqui? Essa equaçãozinha aqui ó, é chamada de equação fundamental. Tá? Bom, uma equação fundamental, bem facinha de fazer. Vamos ver então na página 100, vamos ver esse exemplo aqui. Ó, determina a equação da reta que passa pelo ponto A e tem coeficiente angular. O que é coeficiente angular, professor? É o meu valor do m. Ele está dizendo que o meu m vale 2. E essa reta, ela está passando em qual ponto? Está passando no ponto A. Então, é só substituir lá. Ó. Vamos lá. Ó. Quem é o A? O A vai ser o y0. Então, olha só. Quem é esse A? O A vai ser o x0 e o y0. Tá? O A é o x0 e o y0. Então, jogando na fórmula. Ó. Quem é o y0 no A? O y0 no A é o menos 1. Então, eu vou colocar o menos 1 no lugar desse y0. Vamos só ver aqui se eu substituir corretamente. Sim. Quem é, desculpa, tá certo. Quem é o menos 1? O menos 1 é o nosso x0. Então, olha só, x0 está aqui. Então, vou substituir aqui, ó. Então, no lugar desse menos 1, eu estou colocando, no lugar do x0, eu estou colocando menos 1. Aí, como tem um menos aqui, ó, para não chocar, ó, ficou 2 sinais de menos, né? Lógico que depois vai virar positivo. E quem é meu y0? É o 4, tá? Meu y0 é o 4. Então, no lugar desse y0 aqui, ó, eu vou colocar o quê? O 4. Então, fazendo continha, o que a gente tem aqui, ó? Vou tirar o parênteses, que aí não vai precisar mais. Aqui vai ficar menos com esse menos, vai ficar positivo, tá? E, para fechar, né, deixa eu apagar aqui para você visualizar direitinho. Para fechar, a gente faz a distributiva. Ó. Vou mostrar aqui por que ficou desse jeito. Aqui vai ficar assim, ó.
y menos 4. E aqui eu vou fazer a distributiva, que vai ficar 2x mais 2. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou passar para um lado e para o outro, certo? Então aqui vai ficar assim, ó. Eu vou colocar assim, ó. Y, vou passar esse 2 para cá, então fica menos 2x, certo? Menos 4, que é esse valor aqui. E eu vou passar o 2, fica menos 2 e vou igualar a zero. Juntando aqui, ó, o que vai ficar? Vai ficar assim, ó, menos, colocando na ordem, ó, menos 2x mais y, que é esse aqui, menos 6, igual a zero. Aí você vai falar assim, professor, não ficou igual o que você colocou aqui, ó. É porque aqui eu multipliquei por menos 1. Aí você vai falar assim, professor, eu sou obrigado a multiplicar por menos 1? Não, mas o ideal é sempre que o valor de x sempre fique positivo. Então, multiplicando por menos 1, ó, ficou menos 2 vezes menos 1 fica mais 2. O x, que era positivo, ficou negativo. E esse 6 negativo fica positivo. Enfim, é só uma maneira de você representar o quê? A mesma equação. Vamos apagar? Então, olha só. Substituir, então, os valores do A na fórmula, certo? E depois eu só ajeitei, fiz a distributiva, então a equação ficou desse jeito aqui, ó. Bonitinha de fazer. Então, essa aqui é chamada de equação fundamental da reta. Vamos continuar? O exemplo número 7, lá da página 100. Determine a equação da reta que passa por esses dois pontos. Então, eu tenho uma reta que passa pelo ponto A e o ponto B. Vamos lá? Primeira coisa, antes da gente fazer. Primeira coisa é o seguinte, nesse exercício número 7, ele não me deu o valor do m. Aqui ele me deu, ó, o m vale 2. Então, eu não tenho o valor desse m aqui. Então, como é que eu vou encontrar a equação? Eu tenho que achar primeiro esse m. Então, primeiro eu vou jogar nessa formulazinha aqui de cima e encontrar o valor do m. Então, vamos lá, ó. O que diz nessa fórmula aqui de cima? Eu vou subtrair os y e dividir pela subtração do x. Então, é isso que eu vou fazer. Então, aqui em cima é os y. Quem é o y? O y é o menos 2 e o 2. Então, como eu estou subtraindo, ó, fica menos 2 menos o outro 2. Então, fica menos 2 menos 2. Então, eu estou pegando o quê? Eu estou pegando o valor do A. Deixa eu voltar de novo. Eu estou pegando o quê? Eu estou pegando o valor do A e depois o valor de B, nessa ordem. Então, lá embaixo eu vou pegar de novo. Quem é o A? Vamos lá. O A é menos 1, que é o valor do x. E o outro valor é 5. Então, menos 1 menos 5. Ok. Então, agora a gente pode fazer o quê? Fazer continha, né? Lá em cima vai ficar menos 4 e embaixo menos 6. Aí, sinais iguais fica positivo e dá para simplificar essa fração por 2, né? Se eu dividir tudo por 2, vai dar 2 terços. Positivo, porque os sinais são iguais. Então, eu achei o valor de m. Agora, é só jogar agora nessa fórmula aqui, ó. Aí você fala assim, professor, mas e aí? Eu vou substituir o quê? Bom, a equação, você não substitui todos os itens, você vai substituir só o y0 e o x0 e o valor do m, só. O valor do m é o que você acabou de encontrar. Mas aí, qual é o ponto? Aqui em cima tinha um ponto A, então eu substituí o ponto A. E aqui embaixo eu tenho dois, ó. Eu tenho o A e o B. Então, como é que eu faço agora quando eu tenho dois pontos? Você escolhe qualquer um. Ó, escolhe qualquer ponto. Exemplo, ponto A. Poderia ser o ponto B? Poderia, vai dar a mesma resposta. Então, olha só. Substituindo, então, ó, eu estou dizendo aqui que no ponto A, esse carinha aqui é o x0 e esse carinha aqui é o y0. Então, substituindo na fórmula, né? E aqui é o y0, então o y0 é menos 2, com o menos da fórmula, lembre-se, ó, a fórmula tem um menos, ó, menos com esse menos fica mais 2. E aqui é o nosso x0. Quem é o x0? É menos 1, mas o menos 1 com o menos lá da fórmula faz jogo de sinal, por isso que ficou mais 1. Pronto, então o que a gente tem aqui? A gente tem uma equaçãozinha. Aí para ajeitar ela, o que a gente faz? Ó, a gente faz uma distributiva. Vamos fazer isso? Ó, 2 vezes x, 2x. 2 vezes 1, 2. E esse 3, professor? O 3 fica embaixo. Aí, ó, o 3 fica embaixo da fração. Ok? Eu não faço continha com o 3. E esse parênteses aqui desaparece. Ficou x mais 2. E agora, o que eu faço? Bom, agora aqui eu multiplico cruzado. O que tem aqui embaixo quando não tem nada? Não é 1? Então, quando eu multiplico cruzado, ó, vai ficar desse jeito aqui, ó. Vamos lá?
y vezes 3, 3y. 2 vezes 3, 6. E 1 lá em cima, ó, vezes 2x mais 2, continua sendo 2x mais 2. Ok. Depois que eu multipliquei cruzado, agora é só jogar todo mundo para um lado da igualdade. Ó. O que eu fiz? Ó? Joguei o x, menos 2x, e joguei o 2. Então, esse 2 estava positivo, ele vem negativo. Então, ficou assim, ó, 6 menos 2. 6 menos o 2, que vai dar o quê? 4. Pronto. Ah, e agora? O que eu posso fazer? Nada, a resposta é essa aqui. Mas olha só. Lembra que eu falei que o x normalmente ele fica positivo? É só estética, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por menos 1. Se eu multiplicar por menos 1, o que aconteceu? Ó? O x, que era negativo, ficou positivo. O y, que era positivo, ficou negativo. E esse 4, que era positivo, ficou negativo. Ah, é necessário fazer isso? Não, mas olha só, quando você vai fazer exercícios de geometria analítica, a ordem sempre é essa, ó, o x em primeiro e normalmente esse x fica positivo, mas é só uma estética, então pode ser que você acerte o exercício e não ache, por exemplo, uma alternativa correta. Por quê? Porque normalmente o livro ele deixa sempre esteticamente assim, x positivo e o restante com o sinal que der. Bom, se você gostou dessa maneira de fazer a letra 7, a número 7, pode continuar fazendo assim. Mas existe outra maneira, que eu acho até mais fácil. Qual é a outra maneira? Vamos lá. A outra maneira é o seguinte. Eu pego, como eu quero montar uma equação, eu vou usar uma matriz. Como é que eu faço? Eu pego, coloco x e y. Por quê? Porque eu quero achar uma equação. Depois eu coloco aqui o ponto A, que é menos 1 e menos 2. Depois eu coloco o ponto B, que é 5 e 2. E vou repetir de novo x e y. Então, olha só. Se eu usar uma matriz, é só eu colocar x e y no início da matriz e no final. E no meio eu coloco os dois pontos, ó, no caso o ponto A e o ponto B. E olha só, tanto que fica mais fácil, pelo menos eu acho. Eu faço dessa forma. Porque agora eu posso multiplicar as diagonais, ó. Se eu multiplicar essa diagonal, eu estou multiplicando o que aqui? Eu estou multiplicando o x, né? Por quem? Por menos 2. Vai dar menos 2x. E agora eu multiplico essa diagonal, ó. Menos 1 por 2. Vai dar menos 2. Agora eu multiplico essa diagonal aqui, ó. 5 vezes y. Vai dar 5y. Viu? Então aqui é tranquilo? Agora eu vou multiplicar a outra diagonal, ó. Eu vou multiplicar agora aqui, ó. Y vezes menos 1. Dá menos y. Mas como é para a esquerda, troca o sinal. Y. Multiplica aqui agora, ó, vai dar menos 10 para a esquerda, mais 10. E agora multiplica esses dois aqui, ó, vai dar 2x para a esquerda, menos 2x. Pronto. E agora é só fazer o que para achar a equação? Somar tudo. Vamos lá, ó. Quando eu somo tudo, tanto da direita quanto da esquerda, eu vou somar tudo e igualar a zero. Lembre que a equação é igual a zero? Então, professor, por que você tem que igualar a zero? Lembra que para 3 pontos estarem alinhados, a determinante tem que ser o quê? Zero. Se eu estou falando de equação da reta, então é supondo que todos os pontos estão alinhados. Por isso que eu tenho que igualar a zero, porque eu estou falando de equação de reta. Tá? Os pontos estão alinhados. Então, vamos juntar tudo, ó. Vou juntar aqui, ó. Y com Y, x com x, número com número. Então, pronto, ó. X com x deu menos 4x, mais 6y, e o número com número deu 8. E igualei a zero porque eu estou falando de equação da reta. E agora, professor? Não está igual aqui embaixo. Realmente, não está igual, mas é só fazer o quê? Dividir tudo por 2. E como esse x está negativo, eu divido tudo por menos 2 para trocar o sinal. Então, na hora que eu divido tudo por menos 2, vai ficar 2x menos 3y menos 4. Observe que essa equação aqui é idêntica a essa aqui. Eu acho essa outra maneira de fazer usando matriz muito mais fácil de achar a equação. Ok? Vamos lá. E quais são os tipos de equação de reta? Existem várias, mas esse método que eu acabei de mostrar é o único mais fácil de fazer. Mas vamos ver os tipos de equação. Existe essa fórmula, que a gente chama de equação fundamental, certo? Existe essa outra aqui, que a gente chama de equação reduzida. Aí você vai dizer, professor, o que esse m eu sei que é o coeficiente angular. E o n? Bom, na matemática a gente chama o mzinho, né, o m aqui de Marcelo aqui, ó,
de coeficiente angular, a gente já aprendeu. Esse m aí a gente calcula usando a tangente de um ângulo ou jogando na formulazinha que a gente acabou de fazer, tá? E esse nzinho é chamado de coeficiente linear. Esse nzinho mostra só se a reta ela está... Ó, o que significa cada um? Esse aqui de baixo, ele mostra a inclinação da reta, se ela está assim, se ela está mais deitada, se ela está mais em pé, ela representa a inclinação. E esse coeficiente linear, ele representa só em que ponto essa reta está. Por exemplo, essa reta pode estar aqui, ela pode estar aqui, ela pode estar aqui. Ou seja, esse nzinho mostra aonde é a posição que essa reta vai estar no plano cartesiano. Só isso, tá? Bom, é chamado de equação reduzida. E temos essa aqui, que é chamada de equação geral. Então, para não misturar, a primeira é quando a gente joga na fórmula, chamada de equação fundamental. A segunda aqui é quando você isola o y. Então, qualquer equação que você isolar o y é chamada de reduzida. E essa última, que é a equação geral, é quando você iguala a zero. Se pegar a equação e igualar a zero, ela é chamada de equação geral. E o que seria esse A, B, C? São números naturais, são os números que acompanham, os coeficientes que acompanham essas letras aí, tá? Vamos ver um exemplo? Olha só. Determine a equação da reta que passa pelo ponto A e tem inclinação de 45 graus. Então, eu já tenho uma inclinação em graus, então é só calcular a tangente primeiro. Então, olha só, tangente de 45 graus é igual a 1. É só você olhar naquela tabelinha que eu passei lá no início da aula. E aí a gente tem o quê? A fórmula, né, da equação fundamental e vamos substituir. Quem seria o y0 e o x0? Seriam essas coordenadas aqui, ó. Aqui é o x0 e aqui é o y0. Então, substituindo, a gente tem ó, o m, que vale 1, então já substituí. O x0 é 2, então tá aqui, 2, ficou menos 2 por causa da fórmula. E o menos 1 é o y0, então ficou menos 1. Faz jogo de sinal, né? Então fica y mais 1 e aqui faz distributivo. Vai dar x menos 2. Isso aqui é chamado de equação fundamental. Pronto. Agora o que eu vou fazer? Nessa equação fundamental, eu vou igualar ela a zero. Então, olha só, eu peguei todo mundo e joguei para o primeiro membro e igualei a zero. Então, aqui ficou assim, ó, y mais 1, aí jogo x, ficou menos x, jogo menos 2, ficou mais 2 igual a zero. Aí, o que eu fiz? Vai ficar assim, ó, y menos x e 1 mais 2 fica mais 3 igual a zero. Como eu falei para vocês, essa aqui já é chamada de equação geral, já está certo. Mas normalmente o x fica positivo. Então, para esse x aqui ficar positivo, eu só multipliquei por menos 1. Se eu multiplicar por menos 1, ó, o x fica positivo, o y, que é positivo, ficou negativo, e esse mais 3 ficou menos 3. Não é obrigado a fazer isso, mas normalmente os livros gostam de trabalhar dessa forma, sempre com o x aqui no início, positivo. Então, se eu igualar a zero, a equação é geral. E agora, se eu isolar o y, ó, isolei o y. Se eu isolei o y, a equação é chamada de equação reduzida. Professor, como é que você isolou isso? Olha só, eu peguei esse y e joguei para o outro lado. Ó. Então, ficou assim, ó, x menos 3 igual a y. Porque eu passei o y, que era negativo, para o outro lado. Aí ficou assim, ó, y é igual a x menos 3. Y é igual a x... A ordem não importa se ele fica lá na frente ou aqui atrás. A equação é a mesma. Então, essa equação aqui é chamada de equação reduzida. Então, para você nunca confundir, ó, se a equação estiver toda embaralhada assim, é chamada de equação fundamental. Se você igualar ela a zero, é chamada de equação geral. Se você isolar o y, deixar o y sozinho de um lado da igualdade, ela é chamada de equação reduzida. E por que a equação reduzida ela é importante? Porque aqui eu já tenho uma coisa importante. Ó. Aqui nessa equação reduzida, eu sei que o meu m vale 1. Por que vale 1, professor? Porque o m é o número que está próximo do x. Ó, o m é o que está próximo do x. Quem é que está próximo do x aqui? Ó? É 1. Então, por isso que o m é 1. E eu sei que o meu n, que é aquele nzinho, vale quanto? Menos 3. Quem é o n? O n é o número que fica sobrando. Então, esse nzinho, que é chamado de coeficiente linear, ele vale menos 3. Tá? Só para vocês irem se acostumando.
Bom, então o que eu queria passar para vocês era isso, tá? Espero que vocês tenham entendido. Agora é só fazer os exercícios. A gente se vê então na próxima aula. Assistam com calma que vai dar tudo certo. Um abraço.